Vamos continuar com a aplicação do critério sequencial para o trabalho de limites. Né? Uma consequência do teorema do critério sequencial é que a gente pode também ter um critério sequencial para garantir quando não existe limite. Tá? Porque se vocês voltarem lá no enunciado do teorema, ele diz assim, L é o limite, quando x tende a 0 é f de x, se somente se para cada sequência em x com xn diferente de 0, para todo n, se o limite de xn é igual a 0, então o limite da sequência de imagens é igual a L. Ora, e se não tiver, qual seria a negação desse enunciado? É o limite não é L ou o limite não existe, né? Isso, então a negação daqui seria a negação disso aqui. E qual é a negação desse enunciado? Começa assim, para toda a sequência xn em x com xn diferente de 0, se limite. Como é que fica? Existe uma sequência xn em x, com xn diferente de x0 para todo n, tal que o limite, quando n tende para infinito, de xn é x0, e não vale, que lembra lá quando é que a implicação é falsa. Só tem uma situação, quando vale o antecedente, ele verdadeiro e o consequente é falso. Então, quando vale que limite quando n tende a infinito de xn igual a x0, e não vale que o limite de f de xn seja igual a L. Ou seja, ou existe o limite, tem um valor diferente de L, ou não existe esse limite dos f de xn. E é isso que está dito lá no critério sequencial. Aplicando esse teorema, a prova sai direto daquele para a não existência de limite. Então, de novo, sejam x subconjunto de R, x0 é um ponto de acumulação de x e f de x é função de x em R. Aí, nas notas de aula está separadinho, mas aqui eu coloquei junto. Se existe uma sequência xn em x, tal que xn é diferente de x0 para todo n, e tal que o limite de quando n tende para infinito de xn é igual a x0 e a sequência de imagens não converge para L ou não converge para ponto nenhum, então L não é limite de f de x quando x tende a x0, tá? Entenderam? Então, quando existe tal sequência xn em x, tal que xn é diferente de x0 para todo n, o limite xn é igual a x0, e a sequência de imagens não converge, não converge para L ou não converge para lugar nenhum, ela é divergente. Tá? Se não converge para L, ou então ela não converge para lugar nenhum. Então, pelo teorema, é só fazer a negação, dá para garantir que L não é o limite de f de x quando x tende a x0. E a outra situação é, se existem duas sequências, né? Porque se existem duas sequências com limites, duas sequências em x, satisfazendo, eu chamei de xn e zn, tais que xn e zn são diferentes de x0 para cada n. As duas convergem para x0, quando n tende a infinito, mas as respectivas sequências de imagens convergem para valores diferentes, então pode-se garantir que f de x não tem limite em x0 quando x tende para x0, tá?
Então, aí dá para garantir que não existe o limite. Vamos ver exemplos, né? Então, aplicação para mostrar do critério de não existência de limite. Mostrar que o limite, quando x tende a zero, de 1 sobre x não existe. Aqui, quem é a função? É a função definida em R sem o zero, tal que f de x é igual a 1 de x. O x0 é o zero, que é um ponto de acumulação desse conjunto aqui. Toda vizinhança de zero contém algum ponto de R asterisco, e é para mostrar que não existe o limite. Então, olha só, eu tenho que pegar uma sequência que convirja para zero, né, por pontos diferentes de zero, né? A sequência das imagens vai explodir. Eu posso me aproximar de zero só pela direita, né? Eu posso pegar pontos só positivos, ou pontos só negativos, ou posso pegar pontos positivos e negativos. Né? Vai aparecer um caso assim, mas aqui eu peguei a sequência 1 sobre n. Né? Para quem sabe, na verdade, eu estou fazendo um limite, mostrando que não existe um limite para um lado, mas aí o limite não vai existir. Né? Mas isso vai ser estudado lá nas notas de aula 8. Bom, mas enfim, consideramos, por exemplo, a sequência xn igual a 1 sobre n. Né? Ela converge para zero, para todo ponto. Porque, lembra, para não existência, eu tenho que garantir que existe uma sequência, né, que converge para zero por pontos diferentes de zero, a sequência das imagens não, no caso aqui, não converge. Então, eu tenho isso para a sequência 1 sobre n, e para todo n, olha só, quem é a sequência de imagens? F de 1 sobre n vai ser n. Essa sequência aqui, ela não é limitada. Na verdade, ela vai para mais infinito, né? E se ela não é limitada, eu já sei que ela não é convergente, ela é divergente, né? Eu podia também dizer, que a gente já estudou sequências que vão para mais infinito, essa sequência vai para mais infinito, e aí significa que ela é divergente, só que ela tem a característica de, digamos assim, divergir para mais infinito. Então, mas o que importa é que ela seja divergente, né? Aí, logo, existe sequência em R asterisco, de pontos todos diferentes de zero, com limite de xn zero, tal que o limite da sequência de imagens não existe. Aí, pelo critério sequencial, não existe o limite dessa função, tá? Repare que o critério sequencial para de não existência de limite, eu tenho que exibir sequências, e aí, então, eu tenho que apresentar casos particulares de sequências que sirvam para o que eu estou procurando, tá? Então, é completamente diferente do critério sequencial quando você vai trabalhar para mostrar que existe o limite, né? Aí, o outro caso aqui, que também está feito lá nas notas de aula. Considera a função sinal, que aqui eu chamei S, de R em R definida por S de x igual a x sobre módulo de x, se x é diferente de zero, e zero se x igual a zero. Então, na verdade, isso é a mesma coisa que escrever que S de x é igual a 1 para x maior que zero, menos 1 para x negativo, né? Porque quando x é positivo, aqui no denominador vai dar x, aí x sobre x vai dar 1 no primeiro caso. No segundo caso, vai ser x sobre módulo de x, se o x for negativo, então vai dar menos 1. E aí dá zero, se x igual a zero, eu estou definindo assim, né? Ali só vale para x diferente. Aqui é o gráfico da função, e eu estou pedindo para mostrar que não existe limite de S de x quando x tende a zero, tá? Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, bom, digamos, eu quero, eu posso pegar só por pontos positivos de uma sequência, desculpe, que tende para zero por pontos positivos, mas se ela tende para zero por pontos positivos, a imagem dela vai ser sempre igual a 1, né? Aí não vai me adiantar
né? Eu vou concluir que ela converte para 1, né? Eu quero mostrar que não converte. Então, aqui eu tenho que pegar uma sequência, eu tenho que pegar duas sequências. Uma que converte para 0 por pontos maiores que 0 e outra que converte para 0 por pontos menores que 0. Porque aí eu vou ter uma sequência de imagens, as imagens de uma vai ser sempre 1, a imagem da outra vai ser menos 1, e eu vou cair naquele segundo caso, tá? Na verdade, tem um jeito de fazer usando uma sequência só. Então, primeiro eu vou fazer essa dando duas sequências. Eu quero sequência converte para 0, então eu peguei uma por pontos positivos, reais positivos, outro por reais negativos, então eu peguei muito originalmente, 1 sobre n menos 1 sobre n. Aí eu tenho que 1 sobre n é diferente de 0, menos 1 sobre n é diferente de 0 para todo n, e limite de 1 sobre n é 0, limite, quando n tende para infinito, o limite de menos 1 sobre n é 0 também nessa situação, mesma situação. No entanto, aí, olha, eu gosto de escrever a sequência de uma. Para cada n, S de 1n, como n, 1 sobre n é positivo, a imagem vai dar 1. E S de menos 1 sobre n, pela definição da função, vai dar menos 1. Então, limite quando n tende a infinito de S de 1 sobre n é 1, e limite quando n tende a infinito de S da outra sequência é menos 1. Então, existe, o que eu provei? Que existem duas sequências em R, xn e yn, que são diferentes de 0 para cada n, que convergem para 0, mas o limite das sequências de imagens, S de xn e S de yn, são diferentes. Logo, por aquele segundo caso lá o último caso, né, não existe limite quando x tende a 0 de S de x, tá? Uma outra maneira de fazer usando uma sequência só é você pegar a sequência, uma sequência que alterne entre pontos positivos e pontos negativos. Então, por exemplo, menos 1 elevado a n sobre n. Tem que ser uma sequência que converja para 0, né? Então, ela menos 1 elevado a n é diferente de 0 para todo n, e esse limite é 0, né? É fácil mostrar isso por definição, né, é fácil mostrar por definição, se vocês ficarem na dúvida. Mas para cada n, olha só o que acontece com a sequência de imagem. O que é? Lembra que S de x é x sobre o módulo de x. Então, foi isso que eu escrevi aqui, ó. Isso. Menos 1 elevado a n sobre módulo de menos 1 elevado a n sobre n. Ora, menos 1 elevado a n sobre n vai dar sempre em módulo, vai dar sempre 1 sobre n. E em cima vai ficar menos 1 elevado a n. Vou cortar aqui, né, vai ficar menos 1 elevado a n sobre 1, que é menos 1 elevado a n. Mas essa sequência, então a sequência de imagens é essa daqui, e ela é 1 para n par e 0 para n ímpar. Ou seja, ela é essa sequência aqui. E essa sequência a gente já viu lá nas notas de aula 5, que ela é divergente, né? Ela admite duas subsequências diferentes, duas subsequências convergindo para limites diferentes. Então, ela é divergente. Então, o que ficou mostrado? Que existe uma sequência, no caso, xn igual a menos 1 elevado a n sobre n, que sequência lá, e não, aqui né? R, né? Não é em R, né? Tal que xn é diferente de 0 para todo n, limite de xn é 0, mas não existe o limite da sequência de imagens, S de xn. Pelo teorema, né, ou consequência do teorema, não existe o limite de S de x quando x tende a 0, tá bom? Então, veja os outros exemplos que estão feitos nas notas de aula 7 e tentei refazer exemplos
né, por vocês mesmos. E aí tem vários exercícios no EP7 para serem trabalhados, tá bom? Muito obrigada por ter assistido.